Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que estudar pro Enem é muito mais fácil do que vocês imaginam? Sem passar aquele monte de horas estudando, sem muita direção, ou se não vem naquele monte de conteúdo sem saber muito bem o que fazer. Não, estudar pro Enem é muito mais simples do que só fazer isso daí. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas que vão te ajudar, vou compartilhar um pouquinho sobre essas dicas que me ajudaram e que vão ajudar com vocês para essa trajetória. Então fica comigo até o final do vídeo para você ver essas dicas que vai mudar todo o jogo, certo, gente? Então, sem mais delongas, vamos lá para essas dicas. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o conteúdo do Enem realmente é aquele conteúdo muito extenso, que é muita coisa que você já olha para aquilo e pensa, meu Deus do céu, eu vou conseguir bater isso daqui tudo até o final do ano, até chegar o dia do Enem. Mas existe uma forma de conseguir fazer isso de uma forma mais inteligente e muito mais rápida, e você conseguir saber de tudo até lá ou no dia. Porque também é muito fácil de você falar, eu vou estudar 12 horas por dia, e não é bem um estudo de verdade, é mais uma memorização, você só tá ali memorizando, que aí quando chegar lá no dia vai ser muito frustrante. Mas não, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês algumas dicas de como melhorar um pouquinho essa parte, dicas práticas que é interessante vocês fazerem pra tentar melhorar cada vez mais, tá certo? Então, eu tenho aqui um pouquinho algumas coisinhas, então eu vou vendo alguns pontos pra relembrar pra vocês aqui pra falar, tá certo? A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é você usar um método para fixar o conteúdo. Eu normalmente uso um método específico, que é um método de resolver questões. Então é muito interessante você ter esse método de fixar. Muita gente usa um método de flashcards, então vai pegando as flashcards toda semana para ver. Muita gente usa o método de fazer mapas mentais ou resumos, eu não. Eu prefiro usar o método de resolver questões. E esse método é muito interessante você fazer. Por quê? Porque quando você resolve a questão, você tá vendo ali que aquela questão, eu tô tendo dificuldade em tal conteúdo, eu tô sabendo essa daqui, mas eu tô com dúvida ainda se é essa ou essa certa, então eu preciso ver mais um pouquinho esse conteúdo. Ou quando você corrige a questão também, você começa a aprender com seus erros, você começa a perceber que, eu tô errando essa parte, mas se eu estudar mais um pouquinho sobre isso, eu vou começar a não errar. E quando você começa a resolver esses erros, você também começa a fixar melhor, porque sua cabeça vai estar mais atenada quando você erra. Vai ser muito melhor quando você errar, você fica muito mais atenado. Vocês podem testar isso daí, que é o que eu testo e dá muito certo. Então a primeira dica que eu tenho pra vocês é isso, de usar um método pra fixar o conteúdo. E o método que eu indico pra vocês é o método de resolução de questões. Então, terminando de estudar um conteúdo, vai lá, faz algumas questões. Você quer apenas fixar um pouquinho, o conteúdo não é muito complexo, então se você só quer fixar, pede pro ChatGPT, ele faz pra vocês algumas questõezinhas que ajudariam muito durante esse processo. Então, eu quero, por exemplo, fazer tal vestibular, resolve questões mais daquele vestibular, quero aprender melhor esse conteúdo, vai resolvendo muitas questões. Eu, por exemplo, uso esse método em humanas, eu pego questões do Enem para resolver quando eu termino de estudar o conteúdo e peço para o ChatGPT. Já para a parte de natureza, eu uso de vários vestibulares. Então, não só o Enem, como de outros vestibulares, eu pego essas outras questões mais discursivas para realmente saber o que eu tô fazendo e assim por diante. E é o que eu recomendo para vocês fazerem, certo? Então, isso daí é a primeira dica para vocês. A segunda dica é que, se você não for um estudante de alto desempenho que queira um curso muito concorrido, como medicina, como algum curso de inteligência artificial ou ciências da computação, ou esses cursos assim que na sua faculdade é muito concorrido, eu recomendo vocês priorizarem alguns conteúdos do Enem. Por quê? Porque o Enem, ele tem conteúdos que caem de forma recorrente. Então, todo ano tá caindo tais conteúdos. Quando vocês começam a analisar isso daí e começam a priorizar esses conteúdos, vocês vão ter a certeza de que aquele conteúdo você vai acertar aquela questão. Isso daí é muito bom, principalmente se você não é um estudante de alto desempenho, que você quer um curso muito concorrido. Se você for um estudante que quer entrar em um curso mais básico e não tem muito tempo, priorize esses conteúdos. Principalmente se você não tiver muito
muito tempo. Então priorize esses conteúdos. Já se você quiser um curso mais concorrido, você precisa estudar todo o conteúdo. Infelizmente é a realidade. Se você quer um curso concorrido, você precisa bater todo aquele conteúdo, precisa ver, e principalmente ver algumas entrelinhas, alguns conteúdos que não tá ali caindo muito, mas você precisa ter aquela atenção para ver aqueles conteúdos. Mas se você não for esse tipo de aluno, você pode ver alguns conteúdos que são mais recorrentes, como matemática, tem regra de 3, ciências humanas, tem alguns conteúdos que estão ali sempre caindo, tipo Grécia Antiga, está sempre caindo filosofia e história do Brasil cai muito, e sei lá, natureza, cai muito aquela questão de genética, essas coisas, sempre tem muitos conteúdos caindo, ondulatória. Então eu vou gravar um vídeo pra vocês daqui a uns dias que eu vou postar os conteúdos que mais caem no Enem de cada uma das áreas de conhecimentos. E aí vocês podem ver esse vídeo pra ver melhor como é que vai ser esses conteúdos, tá certo? Mas fica aí atento no canal que eu vou gravar esse vídeo. Então, se você for esse aluno que não tá querendo um curso tão concorrido assim, vocês podem focar nesses conteúdos que caem mais, tá certo? Outra dica que eu falo muito, que eu usei muito, que é a parte de você focar na interpretação e não na memorização. Porque quando você memorizou hoje. Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 3 de fevereiro. Você memorizou isso dia 3 de fevereiro. Quando chegar lá em novembro, sei lá quando é que vai ser o Enem desse ano, quando chegar lá em novembro, o que você memorizou hoje, você não vai lembrar. Então você tem que usar técnicas de interpretação ou técnicas do tipo para você lembrar. Eu gosto muito de fazer algo que é o que eu fiz hoje. Hoje eu estudei sobre história geral, a partir de Roma. E aí, o que é que eu fiz? Eu, quando terminei meus estudos, peguei meu telefone, eu tenho um grupo pra mandar áudio sobre os estudos, sobre o assunto que eu estudei, então vou lá e gravo, olha, aí dessa forma, tem até alguns vídeos eu acabo postando por aqui quando eu gravo o vídeo, mas eu tô deixando mais de lado de gravar esses vídeos e tô postando mais nesse grupo que eu tenho. E é muito interessante, então eu explico com as minhas palavras o que eu entendi do conteúdo. Então eu vejo qual é a parte que eu ainda tô tendo dificuldade de entender e eu vou vendo tudo isso e eu vou fixando o conteúdo. Quando você ensina pra alguém, mesmo que seja só no WhatsApp sem ninguém, você aprende muito mais. Então quando chegar lá, você não tem memorizado, você tem aprendido aquele conteúdo. E é o que eu indico pra vocês. Então tenta fazer isso, tenta olhar pra alguém e falar, olha, quando eu terminar de ver isso daqui, eu vou mandar um áudio pra você, ou senão eu vou explicar pra você de forma presencial mesmo como é que funciona, ou senão vocês podem, sei lá, botar um resumo aqui nos comentários sobre o que vocês estudou e assim por diante. Mas é muito interessante fazer esse tipo de coisa, tá certo? Vocês vão ver que vai aprender muito mais, vocês vão fixar muito mais. Todos os conteúdos que eu já fiz, isso daí de gravar o áudio, eu sei muito mais do que os conteúdos que eu não fiz, porque ano passado eu só fiz de alguns conteúdos que foram os que deu pra estudar, não fiz dos outros, então esses conteúdos que eu consegui estudar, eu sei muito mais do que os conteúdos que eu não fiz, e assim por diante. Então é muito interessante fazer isso daí, tá certo? Então vai fazendo isso daí que vocês vão ver que vai dar certo. Outra coisa muito boa pra fazer é simulados. Resolvam o máximo de simulados que vocês podem fazer. Eu vou postar um vídeo pra vocês falando sobre como foi minha evolução de notas. Então, eu fiz o Enem no meu ensino médio e fiz em alguns anos antes de focar no que eu quero para o Enem do ano passado, que eu foquei pro que eu realmente queria, que eu comecei a estudar, mas eu vou focar pra esse ano, que é a mesma coisa que eu quero. Então, antes disso, eu fiz alguns Enems, entrei em algumas faculdades, já sou formada em algumas coisas, mas eu percebi o seguinte, que naquela época eu não fazia simulado, eu não fazia essas coisas, eu só via conteúdo quando eu via o professor falando, às vezes eu olhava pro professor falando e eu nem tava prestando atenção, e não fazia simulados nem nada. E outra coisa, esse ano, inclusive, eu fiz a prova do Enem e sem ter feito simulados de matemática e de natureza juntos. Então, fazia a prova de matemática um dia, de natureza em outro. E aí, o que aconteceu no dia? Eu não rendi em matemática. Eu não tive tempo para terminar a prova de matemática. Eu não tinha estratégia para a prova de matemática. Apesar de eu saber matemática, eu não tinha essa estratégia toda. Então, resolver esses simulados faz com que facilite sua vida. Então, você vai começar a facilitar, vocês vão começar a perceber que vai ter um controle de tempo, vocês vão começar a pegar estratégias e isso é muito interessante ser feito. Quanto mais simulados vocês vão fazer, mais estratégias você vai pegar, menos cansado sua mente vai ficar quando for resolver sua prova. Então façam isso que vocês vão ver que vão evoluir muito mais, tá certo?
E por último, a dica que eu tenho pra vocês é sobre a redação. Estruturar a redação muito bem é interessante. Saber o que cada uma das competências fala pra você também é muito bom. Eu, quando fiz meus primeiros Enems, eu não tinha isso em mente. Eu não sabia muito bem como é que era a estrutura de uma redação, de um dissertativo argumentativo. Eu não sabia. E aí, o que deu? Minha nota era horrível, minha nota era péssima. Mas a partir do momento que eu comecei a perceber qual era a estrutura, como era feita a estrutura, o que é que eles cobravam, quais eram as competências, eu comecei a melhorar. Tanto é que nesse ano eu tirei 900 na redação. E é isso que eu indico pra vocês. Vão fazendo isso, vão vendo quando é que melhora, o que precisa melhorar, qual é as competências, essa competência pede o que pra você, como é que eu posso tirar o 200 dessa competência? E assim por diante, que vocês vão perceber que vai ser muito melhor pra vocês fazerem uma redação dessa maneira, tá certo? Então, esse é o vídeo que eu tenho pra vocês. As dificuldades que você tem, se vocês têm alguma dificuldade para estudo, vocês podem colocar aqui nos comentários, que eu posso dar algumas dicas. Eu sei como é essa dificuldade, eu também não conseguia estudar, eu não sabia como estudar, então sempre tive muito essa dificuldade e eu comecei a entender melhor no ano passado. No final do ano passado, que eu comecei a estudar mesmo de verdade, era agosto do ano passado. Então, comecei a entender melhor como é que funciona. Então deixa aqui nos comentários o que é que vocês têm dificuldade ainda, em que é que eu posso ajudar vocês, no que é que vocês estão querendo saber, que eu vou adorar entender cada um de vocês, que eu vou adorar saber quais são as dificuldades e tentar ajudar vocês em relação a isso, tá certo, gente? Então, o vídeo de hoje é sobre isso daí. E se vocês gostaram da dica, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal para mais vídeos desse tipo. Tem muitos vídeos no canal falando sobre Enem e tudo isso, e vou postar também alguns vlogs de estudos que eu vou tendo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, caso você queira compartilhar um pouquinho também sobre essa minha jornada, como é que vai ser esse meu ano para 2025 e a minha evolução também. Vou mostrando sempre aqui pra vocês como é que eu estou evoluindo. Então, é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilha com um amigo que também está estudando para o Enem e precisa saber dessas dicas. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo.